lembro a todos que a ideia da palestra é fazer um relacionamento entre a teoria geral da prova e a própria condição de ação e os pressupostos processuais que, na verdade, estão diretamente relacionados a essa questão da vinculação à própria prova. A ideia é a seguinte, quer dizer, quando se fala, na verdade, em condições de ação e pressupostos processuais, na verdade, há uma proposta nisso, no sentido de que o Estado toma para si o poder, dever, função de dirimir as lides. O Estado, ele inicialmente não dirimia as lides, o Estado ele não colocava a mão na solução da lide, e ao perceber que o Estado, e ao perceber que isso provocava problema, ou seja, o Estado passa a interferir no problema para a solução das lides. Ou seja, no momento antecedente a isso, o Estado, ao não colocar a mão no problema, nós tínhamos a chamada manus injecta, ou seja, os problemas eram solucionados pelas próprias mãos. E isso, evidentemente, acaba acontecendo em que o mais forte tinha a solução dos seus problemas, ainda que não tivesse direito propriamente disso. Então, o Estado, ele partindo desse princípio, ele intervém nisso, historicamente, liquida essa manus injecta, interfere no problema e traz para si o poder, dever, função de dirimir as lides. Quando se parte desse princípio, nós temos aqui a ideia fundamental de que pedido é igual a mérito. E aqui está o ponto de relação entre condições de ação, pressupostos processuais e a própria teoria geral da prova. Isso porque é no mérito que a prova se encaixa, ali nós teremos elementos de convicção do juiz, ali nós teremos o momento fundamental do processo para que as provas sejam apresentadas ou não e apreciadas pelo magistrado. Então, o Estado, a partir desse transcurso histórico, isso se avança ao ponto de hoje nós termos o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, tratar especificamente dessa questão. Quer dizer, cabe ao Estado dirimir as lides, cabe ao Estado intervir e solucionar o problema. A grande questão é, o Estado deve necessariamente solucionar as lides? E aí que surge algo antecedente, a essa questão de pedido, que é o mérito propriamente do processo, onde nós temos aqui o chamado campo de admissibilidade da ação. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma ação, toda e qualquer ação tem pedido declaratório, constitutivo ou pedido condenatório. Então, ou este pedido feito numa petição inicial, e esse quadro ele visa ser simples e didático. Aqui eu tenho uma petição inicial, ou esse pedido condena, ou esse pedido visa declarar, ou esse pedido visa desconstituir ou constituir em alguma coisa. Toda petição inicial funciona assim. Isso decorre da teoria geral do processo. Eu adoto a teoria ternária, ou seja, o pedido condena, o pedido declara, ou o pedido pede para que seja constituído ou desconstituído. Nós temos a teoria do Ponce de Miranda, que é uma teoria que é chamada de quinária, que leva isso aqui para 5 tipos de pedido. Tá? Então, nós temos uma ideia de que, ao final do processo, ao formular a petição inicial, o Ponce de Miranda criou essa teoria quinária, no sentido de que ele inclui nessa teoria ternária mais 2 outros pedidos, que seria o pedido executivo lato sensu e o pedido propriamente mandamental. Nós trabalharemos aqui, para vincular isso à prova, a questão relativa a apenas 3. E isso é didático, e não só didático, isso é prático e bom. Você pode, para pedir, como advogado, eu posso pedir para condenar em alguma coisa, declarar em alguma coisa, ou constituir ou desconstituir em alguma coisa. A título exemplificativo, eu tenho o pedido condenatório como as ações de cobrança. Pedido declaratório, eu tenho as ações de uso capião, onde se declara o domínio. E as ações de rescisão contratual, ação rescisória, eu tenho aqui os pedidos desconstitutivos.
Nessa teoria geral, ao final do processo, o juiz, num determinado ao final do processo, o juiz prolata a sentença e ele faz esse eixo, né? Nós temos aqui um eixo direto entre aquilo que foi pedido no processo e aquilo que o juiz irá ou não apreciar e condenar ou não, e assim sucessivamente. Quer dizer, ao final do processo, o juiz, após, e é aí que nós passamos pelo campo da admissibilidade da ação, proposta ação, e aí eu volto para esse quadro, proposta ação declaratória, proposta ação condenatória, ou proposta ação constitutiva ou desconstitutiva, o juiz, num primeiro momento, ele aprecia todos os requisitos fundamentais do processo. E aí entra algo novo do projeto, em que o projeto deixa de tratar das chamadas, né, ele deixa de intitular as condições de ação. A palavra condição de ação não aparece mais no projeto do Código de Processo Civil, que hoje se encontra na Câmara, aguardando aprovação. Então, essa palavra desaparece do projeto, e hoje, as condições de ação, nós temos legitimidade, interesse e possibilidade. A possibilidade jurídica do pedido desaparece no projeto, a palavra condição de ação desaparece no projeto, mas o importante é que a legitimidade é requisito e o interesse processual é requisito. Nós temos depois inúmeros outros requisitos neste campo antecedente ao mérito. Nós temos cerca de 22 requisitos que se agrupam neste campo antecedente ao mérito. E é por isso que se diz o seguinte: toda e qualquer ação é apreciada de maneira centrífuga, não centrífuga, mas centrípeta. Toda e qualquer ação. Eu sei que aqui nós temos advogado de uma área, de outra área, um trabalha com seguro, outro. Isso é teoria geral do processo ligado a essa teoria geral da prova. Porque toda e qualquer ação, declaratória, constitutiva ou desconstitutiva, ou condenatória, ela traz este campo antecedente que precisa ser superado. E este campo antecedente ao mérito, ele traz aproximadamente 22 requisitos. Estes requisitos devem ser superados pelo advogado. O advogado propõe a ação, a parte vai responder essa ação. Quando se propõe a ação, nós temos aqui, antecedente ao pedido da petição inicial, nós temos a chamada causa de pedir. Um pouco acima do pedido, né, nós temos lá fatos e fundamentos. É aqui que se fala no chamado ônus de alegar. O advogado, quando propõe a ação, ele tem um ônus de alegar. Dentro daquilo que se propõe, dentro daquilo que se visa pedir ao final da peça, o advogado tem um ônus. A parte, né, representada pelo advogado, tem o ônus de apresentar as suas alegações. E isto aparece dentro da causa de pedir. Por isso que é o tópico mais longo da peça. Nós temos lá o cabeçalho, depois nós temos dos fatos e do direito e do pedido. Dos fatos e do direito, ali nós temos propriamente a causa de pedir. É claro que nem tudo isso é causa de pedir. Nós temos que olhar isso com um olho um pouco mais específico. Dentro da causa de pedir, eu vou encontrar o chamado fato juridicamente relevante. São estes os fatos que a parte deve afirmar e a parte deve provar. Ou seja, é ali que se encontra o primeiro elemento de prova do processo. Há uma alegação, há um ônus de alegação e há necessariamente um ônus de prova sobre isso. Só que o ônus de alegação é antecedente ao próprio ônus de prova. Agora, a ideia desse quadro qual é? O Estado, ao momento de prolatar a sentença, quando ele propõe decidir a lide no caso concreto, ele faz um raciocínio idêntico. Ele faz essa análise centrípeta, checa todos os pressupostos, checa todas as condições de ação, e se houver problema neste campo, ele prolata uma decisão aqui, intitulada de decisão sem resolução de mérito, sem análise propriamente das provas do processo, sem ingressar propriamente na análise aprofundada do processo, e aí ele deixa de entrar no mérito e prolata uma decisão sem julgamento de mérito.
Ah, mas aqui não tem discussão de prova? Daqui a pouco a gente discute isso, porque aqui nós estamos tratando de requisitos objetivos. Quando eu falo, pressuposto processual tem que ter pedido, é um pressuposto objetivo. Tem ou não tem, de acordo com o simples olhar a petição inicial. A parte tem interesse processual, isso decorre da própria peça em si. A prova fundamental e a peça fundamental do processo se encontra ligada ao mérito, que é este núcleo de toda e qualquer ação. Pois bem, o Estado passa por esse campo, se ele encontrar problema, ele extingue o processo sem resolução do mérito, isso se propaga no sistema, essa decisão pode chegar até o Supremo Tribunal Federal e o processo pode terminar desta forma. Caso isso ocorra, como os colegas sabem, a ação pode ser reproposta. Caso o Estado aprecie este campo e não encontre nenhum problema, aí sim ele vai para o mérito. É neste momento que o juiz volta aos olhos à causa de pedir. É neste momento que o juiz vai começar a fixação de pontos controvertidos para que ele decida a respeito da prova. A prova é um ponto fundamental no processo. A prova traz ao seu lado o chamado ônus da prova, que é mais do que o ônus fundamental, do que o ponto fundamental do processo, que é a chamada espinha dorsal do processo. O processo discute provas, mas mais do que isso, ele vai discutir o ônus da prova, que é a espinha fundamental do processo. Apenas nesse sentido panorâmico, eu tenho a petição inicial, eu tenho depois a contestação. A petição inicial aponta fatos juridicamente relevantes e, pelo artigo 33 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar os seus fatos constitutivos. Então, ele alega os seus fatos e comprova os seus fatos constitutivos, ou pelo menos deve tentar provar. Na sequência, nós temos a resposta do réu, e aí nós temos a contestação. Cabe ao réu, pelo artigo 33 também, se opor a estes fatos constitutivos. Cabe ao réu, nesse momento, apresentar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor e criar um contraponto. Então, temos causa de pedir na contestação? Causa de pedir, não. Mas nós temos aqui na contestação uma chamada causa de contraponto. Porque se o autor afirma que o réu ultrapassou o sinal vermelho, cabe ao réu contrapor isso. E basta, a princípio, não. Basta, a princípio, o réu dizer que o autor, a afirmação do autor de que o réu ultrapassou o sinal vermelho, não ocorreu. A simples afirmação de um não, ele contrapõe estes pontos. Então, nós temos um fato afirmado pelo autor que é diretamente contraposto por um fato afirmado pelo réu. Há uma contraposição de fatos. E nisso nasce o chamado fato controvertido. É aí que nasce o fato controvertido de embate das provas. De modo que, a partir desse momento, dentro da estrutura processual, o próximo passo aqui mais macro é a chamada audiência de conciliação, tecnicamente pelo Código, chamada de audiência preliminar. Nós a conhecemos como audiência de conciliação. É nesta audiência que, num primeiro momento, o juiz olha para isso. É nessa audiência que o juiz olha o sistema. Quando o juiz recebe a petição inicial, voltando um pouco, no despacho inicial, cabe ao juiz, sim, olhar para esse sistema, independente da ação, por isso que eu estou trabalhando aqui com todo qualquer tipo de ação. Quando o juiz recebe a petição inicial, o juiz, ao receber a petição inicial, ele deve checar condições e pressupostos. Embora, algumas pessoas poderiam estar perguntando assim, olha, eu já vi um quadro deste, mas dividido em 3. Nós teríamos esse campo da admissibilidade dividido entre pressupostos processuais e depois condições de ação para se chegar no mérito. Hoje já se fala que, na verdade, é um campo só. Hoje já se fala que este campo é um único campo, é um campo de admissibilidade de ação que traz inúmeros requisitos, que hoje nós intitulamos de condições de ação e pressupostos. Quando o código projetado não mais fala a respeito da palavra condição de ação, mas aponta a legitimidade ad causa e aponta interesse processual, é como se ele quebrasse efetivamente isso aqui e transformasse o quadro nisso que eu estou colocando aqui. Quer dizer, toda e qualquer ação, e isso já é possível falar hoje, o código só
estará um pouco mais avançado. Mas hoje eu já posso dizer que uma ação se divide em dois grandes campos. O seu centro, que é o mérito, é ali que se encontram o ponto central de julgamento do processo, mas antecedentemente a este campo, nós temos o campo da admissibilidade de ação, um campo só, recheado de requisitos, e é aí que o advogado deve observar se cada um destes requisitos foram efetivamente preenchidos, porque quando eu falo em condições, eu tenho que me aprofundar nisso, né? O advogado, ao propor ação, ele deve checar cada um destes pontos, ele deve fazer o olho inverso, né? Ele deve olhar como se ele estivesse lendo a sua peça como o olho do advogado do réu, e verificar, será que todos esses pontos estão devidamente preenchidos? Ok. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse campo antecedente ao mérito deve ser apreciado de ofício pelo juiz. Então, quando se propõe a ação, no despacho inicial, o juiz já deve determinar a regularização de problemas relacionados ao campo de admissibilidade de ação. Caso ele não vislumbre nenhum problema, o juiz determina a citação do réu, o réu apresenta a resposta, faz-se os contrapontos, né, apresentam-se contrapontos, e diretamente após a resposta do réu, nós temos aqui a audiência preliminar. Pois bem, na audiência preliminar, ponto número 1, volta-se novamente para o sistema. O juiz volta a apreciar pressupostos e condições de ação. Ao apreciar isso, ele pode determinar a extinção do processo desde logo. Então, novamente, o juiz cairia lá no 267, determinaria a extinção do processo sem o ingresso do mérito. Contudo, caso o juiz não vislumbre isso, é o momento fundamental do processo. E muitas vezes os advogados não dão tanta importância à audiência de conciliação. Exatamente porque não é audiência de instrução ainda. Então não me preocupa tanto a audiência de conciliação. Mas, pelo contrário, a audiência de conciliação é um momento, inclusive, que o advogado vai dizer para o juiz: juiz, são outros pontos que foram ou não foram controvertidos no processo. Por quê? Não havendo acordo na audiência de conciliação, o juiz parte para essa análise macro e vai checar cada um dos pressupostos. Na prática funciona assim? Não funciona exatamente assim. Mas o juiz, ele normalmente, ele coloca alguns pontos ali, ou pelo menos ele tenta abordar alguns pontos. Nesse momento, o advogado deve intervir e dizer: excelência, existem outros pontos que devem ser objetos da prova. Então vejam a relação condições de ação, pressupostos processuais e o próprio mérito do processo e a prova propriamente dita que será feita no processo. Porque é a partir do momento da audiência de conciliação que o juiz vai fixar os pontos controvertidos. Então nós temos fatos juridicamente relevantes apresentados na petição inicial, fatos juridicamente apresentados na contestação, que se contrapõem ou não. Pois bem, é nesse momento que se diz o seguinte: nem todos os fatos precisam ser provados. Existem fatos notórios, existem fatos que se presumem por força de lei, outros fatos foram confessados ou admitidos pela parte. É por isso que muitas vezes há o julgamento antecipado do processo. Na Justiça Federal, pouca audiência de instrução, que seria o próximo passo aqui, né, que é o próximo passo aqui. Por isso que na Justiça Federal quase não há audiência de instrução. Na Justiça Federal se discute preponderantemente direito. Direito não é objeto de prova, salvo as hipóteses de direito municipal, estadual, ou consuetudinário ou estrangeiro, mas aí é uma situação excepcionalíssima do Código, em que não se prova, inclusive propriamente o direito, se prova a vigência ou não desse direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário. Salvo essas hipóteses, o que é objeto da prova é o chamado fato. Por isso que nós fizemos essa relação aqui de observar isso tendo o olho na causa de pedir. E observar isso também tendo os olhos voltados para a causa contraposta apontada na contestação. São estes dois grandes blocos, né? Fatos juridicamente relevantes. E é nesse momento da audiência de conciliação que o juiz acaba fixando esses pontos e parte-se agora para o momento de prova.
uma prova mais aprofundada, propriamente dita, em que o processo passa a ser rigorosamente instruído. As provas documentais já foram apresentadas, ou na petição inicial ou na contestação. Como regra, os documentos devem ser apresentados neste momento. O artigo 397, porém, ele abre uma exceção em que documentos novos podem ser apresentados a qualquer momento do processo. Apenas e tão somente documentos novos. Então, vejam bem, a sua oportunidade de prova é ao propor a petição inicial ou ou no momento da contestação. Salvo este momento com relação à prova documental, você tem uma possibilidade apenas de instruir o processo depois. E aí eu gostaria de comentar 2 pontos. Entendo particularmente que as declarações são importantes, ou seja, muitas vezes as provas são de difícil produção, mas as declarações apresentadas de próprio punho fazem provas e têm valor probante e devem ser relativamente ponderadas pelo magistrado. Atualmente se usa a chamada ata notarial, ou seja, mais do que uma declaração, existem fatos que podem ser declarados perante o tabelião. Nós temos hoje, por exemplo, violações de direito pela internet, que amanhã talvez não mais estarão no ar. Então o advogado pode chamar o tabelião, ou levar o computador até o tabelião, para que ele faça uma ata notarial daquilo que ele vê no processo. Daquilo que ele vê na internet. Então o tabelião olha isso, descreve isso, e a ata notarial tem força probante. Inclusive o projeto do CPC estende isso que já existe hoje para o texto legal. Então o projeto vai tratar especificamente disso. Ele traz um artigo específico da chamada ata notarial. Agora, o que interessa propriamente, e o que é interessante propriamente na questão eu tenho a ata notarial hoje como um grande ponto de prova que os advogados não devem se esquecer de produzir, ou pelo menos ter esse segundo caminho. Quando você liga, por exemplo, para um determinado lugar e há uma determinada manifestação de uma determinada empresa, por exemplo, essa gravação pode ser feita via ata notarial. O tabelião liga, escuta e transcreve a gravação. Seria muito diferente você ouvir, transcrever num papel e amanhã levar isso a juízo para discutir essa questão com menos força probante. Então, nós temos aqui o momento da audiência de conciliação, nós caímos aí na classificação da prova oral. É a partir desse momento que o juiz fixa os pontos controvertidos e imediatamente questiona as partes a respeito de quais serão as provas que pretendem produzir. A primeira observação é a seguinte: quando o despacho diz manifestem sobre produção de provas, não preciso produzir a prova. Há uma tendência do advogado de querer produzir a prova. Não. A especificação de prova é para dizer, olha, pretendo prova pericial, ou oral ou documental. Aponta-se a prova. E o juiz, na sequência, vai dizer se ele concorda ou não. Agora, voltando para a Justiça Estadual. Na Justiça Federal, pouca audiência há, porque lá na Justiça Federal, o objeto da prova é o direito, e por ser o direito não há necessidade de prova. Então, os juízes, inclusive da área federal, pouca audiência fazem na Justiça Federal. O contrário ocorre na Justiça Estadual. Há uma tendência, em razão da própria natureza jurídica do processo, o processo é extremamente carregado de provas, de documentos. E hoje há um outro fato, que é o excesso, inclusive, de provas. Já existem empresas especializadas aqui em São Paulo que estão fazendo triagem de e-mail. Por quê? Porque as partes trocam e-mail durante 2 ou 3 anos, ou mesmo durante poucos meses. Mas quando você joga isso para uma impressão, por exemplo, você tem 10, 5, 4 volumes de documentos de impressão de e-mail. Então, hoje está havendo até um sentido inverso da produção de prova, que é o excesso de e-mails e o excesso de provas. E essas empresas fazem o quê? Elas vão compilar estes e-mails de uma maneira que o e-mail fique de forma inteligível. Porque quando você tem 3 ou 4 pessoas no e-mail, um manda e-mail para o outro, tal, aquilo vai se repetindo. Então você pega lá a 15ª folha, na verdade ela tem o mesmo conteúdo da anterior com apenas um e-mail a mais.
Então, hoje nós temos o sentido contrário, o que certamente levará à diminuição de audiência de instrução na área civil da justiça comum. Não tenho dúvida disso. Isso ainda, né, está no caminho de acontecer. As audiências de instrução na justiça comum têm diminuído exatamente pelo poder do julgamento antecipado. Então, nós passamos pela audiência de conciliação e, imediatamente após a audiência de conciliação, nós temos a questão relativa à possibilidade de julgamento antecipado. Só se julga antecipadamente se o processo estiver devidamente instruído. E aí se fala na grande questão, no cerne fundamental do processo, na espinha dorsal do processo, que é o ônus da prova. Há um tratamento um pouco equivocado com relação ao ônus da prova, quando as partes dizem, não, cumpri meu ônus da prova, descumpri meu ônus da prova. O que ocorre, na verdade, é o seguinte, se as partes instruíram o processo, não se fala mais em ônus da prova. Né? Há uma visão um pouco equivocada disso, porque só se falará propriamente do ônus da prova se não houver prova no processo. O raciocínio é completamente inverso. Se o autor prova o seu fato constitutivo e o réu não desprova, né, com aspas nesta palavra, mas se o réu não contrapõe isso com novas provas e derruba este fato comprovado pelo autor, o juiz julga de acordo com a prova dos autos, de acordo com a prova do próprio processo. O problema do ônus da prova é a falta absoluta de prova. E anteriormente a isso, os juízes têm aplicado o artigo 130 do CPC. Ou seja, cabe ao juiz a produção de provas. O juiz não tem mais um papel passivo no processo, e isso vem crescendo nas últimas décadas. Cabe sim ao juiz buscar a verdade real. É isso que o juiz precisa. Agora, para isso, é difícil estabelecer o limite. Esse é o ponto. Quer dizer, o juiz não pode ficar naquele papel de aguardar o réu ou o autor trazer as provas para o processo, porém também não cabe ao juiz extrapolar essa busca de provas e deixar de ser imparcial. O ponto de equilíbrio disso é de acordo com o caso concreto. Não há uma linha, né, definida para estabelecer isso. O que não se admite é o juiz simplesmente aguardar que as provas sejam trazidas ao processo. Então, nós temos inicial fatos e a necessidade de provas. Depois nós temos na contestação fatos e a necessidade de provas, talvez, pelo réu para contrapor as provas do autor. Mas o ponto é, apenas pegando um caso concreto, se eu proponho uma ação de indenização e afirmo o réu ultrapassou o sinal vermelho, e por que eu estou pegando esse exemplo? Porque esse exemplo, a princípio, não tem documento. Porque quando eu proponho uma ação de cobrança, normalmente já se traz na petição inicial vários documentos que por si só comprovam o inadimplemento do réu, e se ele não tiver aí a prova do pagamento, a princípio a ação será julgada procedente. Mas quando eu penso no exemplo em que a prova é de cunho instrumental, a prova é de cunho pessoal, testemunhal, eu tenho um certo problema no processo, porque o que eu tenho na minha petição inicial é uma afirmação de que o réu ultrapassou o sinal vermelho. Esse é o ponto central do processo, eu tenho aí a conduta culposa, eu tenho o dano decorrente do acidente, e por isso se pede uma indenização. O réu, imaginemos esse caso concreto, o réu nada diz na contestação, ele apresenta uma contestação sem contrapor este fato. Veja que, embora não haja propriamente prova no processo, nós caímos naquela situação em que o que precisa ser provado são os fatos, porém, se os fatos são incontroversos, não há necessidade de prova. Então, nesse primeiro aspecto, fazendo uma relação rápida e lógica, o processo está vazio. Se você folhear esse processo, você nada vai encontrar. Você vai encontrar uma petição inicial que acusa o autor de ter ultrapassado o sinal vermelho. Depois você encontra uma contestação que, em absoluto, nada diz a respeito de não ter passado no sinal vermelho. O réu discutiu outros aspectos. A partir do momento que eu tenho um fato incontroverso no processo, pode cair direto no julgamento antecipado. E o estranho disso é olhar para o processo e não ver provas propriamente. É um raciocínio lógico que o juiz realiza e julga o processo. Diferentemente seria se o réu dissesse, não, o réu não ultrapassou o sinal vermelho. Aí o juiz aplica a seguinte teoria.
Bom, até nesse momento, nenhuma prova há e os fatos foram contrapostos. Eu tenho um fato inicial e um fato contraposto pelo réu, embora não haja prova no processo. Imediatamente nesse ponto, o juiz, após a resposta do réu, marca a audiência de conciliação, fixa pontos controvertidos, fixa exatamente este ponto controvertido. E a partir de agora, cabe ao autor provar essa sua alegação via testemunha ou eventualmente via documento novo. A questão é, se o juiz chegar ao final do processo e essa prova não foi produzida, é nesse momento que se fala em ônus da prova. Quer dizer, o ônus da prova, ele surge no momento onde não há prova. Se discute muito o ônus quando há prova no processo. Na verdade, a ideia é, cabe o ônus do autor provar os seus fatos constitutivos. Agora, se ele apresenta provas no processo, imediatamente a essa prova, caso não haja contraprova, o processo será julgado procedente ao autor e assim sucessivamente ocorrerá para o réu. Eu gostaria apenas de pegar algumas observações aqui. Eu já pego essa questão. Com relação a inversão do ônus da prova é relacionada ao Código de Defesa do Consumidor. Nós temos no sistema comum essa regra estática de distribuição do ônus da prova. Ou seja, o juiz ele está realmente com as mãos presas ao código, quando se fala em distribuir o ônus. Quando o juiz olha para um processo e não aprova, porque é o que eu acabei de dizer, quando a prova não se discute o ônus da prova, a prova já foi apresentada. Quando o juiz olha para um processo e não vê provas, é aí que ele vai cair no artigo 333 para olhar. E aí ele se faz a seguinte pergunta: quem cabe provar? No sistema comum, ele faz o raciocínio de que cabia ao autor provar os seus fatos alegados, os seus fatos constitutivos. E se isto não for provado, ele julga a ação improcedente, de uma maneira muito presa ao código. O sistema adotado pelo CDC é um sistema mais dinâmico e mais moderno, porque o CDC, no artigo 6º, inciso 8º, vai permitir o juiz olhar não de uma maneira rígida. Ele olha para o processo, vê que o consumidor alegou algo, mas não provou algo, ou seja, ele alega o fato constitutivo do seu direito, mas não tem prova alguma no processo com relação àquilo, ele tem a possibilidade dinâmica de fazer uma inversão de ônus. Aquela obrigação que era do consumidor afirmar e provar, basta ter sido afirmada pelo consumidor e o juiz pode inverter o ônus para o réu, no caso o fornecedor. O artigo 6º, inciso 8º, fala em ou, portanto o juiz tem duas possibilidades para esta inversão. E para começar a olhar para o fornecedor e dizer: fornecedor, cabe a você provar o fato afirmado pelo consumidor. Caso haja a hipossuficiência do consumidor ou haja realmente uma situação em que o consumidor não teria como provar aquilo. E aqui eu me lembro de uma situação em que uma criança comeu um chocolate e teve um plástico que ingressou, feriu efetivamente o esôfago da criança, logo após ela ingerir um chocolate. Bom, aí veio a ação de indenização, processo de conhecimento, e se afirmou na causa de pedir esse fato juridicamente relevante. Primeiro houve relação de consumo, porque era o produto, aí, um chocolate. Na sequência houve um não, a contestação disse: isso não aconteceu, não o fato em si, mas o plástico encontrado na garganta da criança após cirurgia, porque chegou a ter a cirurgia na sequência, não apareceu de um chocolate, mas provavelmente de qualquer por outro motivo. Então, nesse momento, nós temos fatos relevantes contrapostos. Na audiência de conciliação, fixou-se fato juridicamente relevante. Essa questão específica. Será que esse plástico veio efetivamente do chocolate ou a criança estava brincando ali com outros brinquedos e ingeriu aquele plástico? O juiz entendeu por bem inverter o ônus da prova, porque seria praticamente de extrema dificuldade ou quase impossível o consumidor provar que aquele plástico
estivesse dentro do chocolate e inverteu o ônus da prova, dizendo que a empresa teria mais condições de tentar provar isso. Essa é uma inversão dinâmica da prova. Veja que no sistema do CPC isso não acontece. É algo estático. A jurisprudência vem tentando, né, dinamizar isso em alguns casos concretos, mas não há uma previsão legal para isso no sistema do CPC. Quando eu falo em sistema do CPC, eu estou falando em relação jurídica civil. Quando eu falo em relação de consumo, estou falando de um lado um consumidor, de um lado um fornecedor. O consumidor adquire produto e serviço como destinatário final, né? Aquela pessoa que adquire produto ou serviço e isso ingressa na cadeia de produção, não é relação de consumo. Se eu adquiro um carro, eu não sou consumidor. Se eu comprei de uma fornecedora de carros e uso o carro para mim, sou consumidor. Se eu adquiro um carro e coloco esse carro numa cadeia de produção da empresa, pode ser que isso não se enquadre propriamente numa relação de consumo. Estou fazendo essa distinção para dizer, na relação civil, se aplica a distribuição dinâmica da prova. Na relação de direito do consumidor, há a possibilidade de distribuição dinâmica da prova. E aí o projeto do CPC traz esse avanço e diz claramente que, com licença, veja o avanço do código, exatamente no sentido de que ele, no artigo 358, na área, portanto, da relação civil, passa a ter a possibilidade de distribuição dinâmica da prova. O nosso atual artigo 333 se mantém praticamente idêntico no artigo 357, onde ele diz que o ônus da prova cabe ao autor os fatos constitutivos do seu direito e, inciso 2º, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ok. Aí vem a novidade do artigo 358 do projeto do novo CPC. Considerando as circunstâncias da causa e as peculiaridades de fato a ser provado, o juiz poderá, em decisão fundamentada e observado o contraditório, distribuir de modo diverso o ônus da prova, impondo à parte que estiver em melhores condições de prová-la. Veja que as partes são iguais. Na relação civil, as partes são consideradas iguais. Nós sabemos que nem sempre isso ocorre. Eu posso ter uma relação eminentemente civil, de natureza civil, porém as partes se encontram numa situação efetivamente de desigualdade de produção de provas. E aí o parágrafo 1º diz: sempre que o juiz distribuir o ônus da prova de modo diverso, deverá dar à parte oportunidade para o desempenho adequado do ônus. Então, ele ameniza isso dizendo, cuidado ao contraditório. E no parágrafo 2º, ele é um pouco mais contundente. A inversão do ônus da prova, determinada expressamente por decisão judicial, não implica em alteração das regras referentes aos encargos da respectiva produção. Ou seja, hoje, a grande dúvida é, ao se inverter o ônus, se inverte também o ônus da prova? E não há posição definida com relação a isso. Mas voltando ao caso concreto, para eu pegar o projeto. Nesse caso, o juiz mandou inverter o ônus da prova, foi feito um laudo pericial e descobriu-se o seguinte: num determinado momento do procedimento do chocolate, havia uma máquina que raspava o chocolate e aquele mesmo material do plástico encontrado na garganta da criança era de um tipo de plástico que se encontrava na cadeia de produção da empresa. Se localizou o ponto da quebra do plástico? Não se localizou. Não se sabe de maneira categórica e absoluta que de determinado ponto da máquina quebrou o plástico que foi parar dentro da garganta da criança. Não, isso não se sabe. Mas se cria uma convicção muito consistente no sentido de que, se aquele chocolate que trouxe, a princípio, um pedaço de chocolate que feriu o consumidor, e na produção de chocolate, num determinado momento da cadeia produtiva, tem uma máquina que tem exatamente aquele tipo de plástico no seu sistema de raspagem, o juiz entendeu, né, embora ele não pudesse afirmar que, de maneira categórica, que o plástico dali saiu para aquele específico chocolate, mas o juiz entendeu que, embora não tivesse a prova, vejam que interessante, embora não tivesse a prova, o laudo chegou a
possível, e não certeira, mas a possível conclusão de que, efetivamente, aquele pedaço de plástico encontrado na garganta da criança decorreu de fato específico daquela empresa. E aí condenou-se a empresa a pagar a indenização. Estas eram as considerações que eu tinha para fazer aos colegas a respeito das provas, e eu estou à disposição.